é o Evangelho de Jesus, o Cristo eterno de Deus, o Cordeiro imolado desde antes da fundação do mundo, chamando todos para estarem sob a ordem universal da graça de Deus. Mateus capítulo 18, do verso 10 ao verso 14. Vede, diz Jesus, prestem atenção, ouçam, vede, não desprezeis, não desprezeis a qualquer destes pequeninos. Que pequeninos? Não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos, ou seja, esses pequeninos que nós podemos desprezar, têm anjos particulares, os seus anjos. Os pequeninos têm os seus anjos nos céus, que veem incessantemente a face do meu Pai que está nos céus. Jesus está dizendo, tomem cuidado, não desprezem a qualquer um desses que eu chamo de pequeninos, que meu Pai chama de pequeninos, que os anjos chamam de pequeninos. Não desprezeis nenhum deles, porque eu vos afirmo que os anjos deles estão na presença do meu Pai Celeste, de dia e de noite, incessantemente. Veem a face do meu Pai. Não desprezem aqueles aos quais anjos fazem lembrança de suas vidas diante do Pai Celeste de dia e de noite. Cuidado! Não despreze qualquer desses pequeninos que os anjos prezam, que o Pai olha e vê de dia e de noite. Não despreze esses que têm uma amizade com Deus para além da compreensão humana, porque o meu Pai se fez associado à fragilidade deles, à fraqueza deles, à impotência deles. Sim, não brinquem com aqueles que vocês chamam de minorias desprezíveis, porque o meu Pai Celeste designou anjos para verem essas pessoinhas e para estarem também na presença do Pai, com uma conexão como doubles, como os replicantes deles diante de Deus de dia e de noite. Cuidado! Vocês desprezam porque eles foram designados como desprezíveis pela sua religião, pela sua ideologia, pelo seu espírito supremacista, pela sua arrogância, pela sua santidade enfatuada, pela sua soberba cebosa. Cuidado, diz Jesus, não despreze nenhum deles, porque os céus olham para eles diferentemente do que vocês veem e olham. A questão na vida não é como eu vejo os outros, é como Deus vê aqueles a quem eu vejo mal. Essa é a advertência. E a explicação de quem são esses pequeninos
e de qual é essa motivação do Pai Celeste para fazer designações tão pessoais de anjos que são a sua interface, que são os replicantes dessa causa dos pequeninos na presença do Pai de dia e de noite. A razão está dita aqui, porque o Filho do Homem veio para salvar o perdido. Então, para você que condicionou a definição de pequeninos no Evangelho exclusivamente a crianças, acabou esse exclusivismo. Porque dentre os pequeninos estão crianças, como a gente vê em várias ocasiões, quando Jesus trata a criança como os pequeninos e diz: não os embaraceis, deles é o reino dos céus. Mas a palavra pequeninos transcende em muito a condição infantil. Assambarca todos os doídos, desprezados, marginalizados, sofridos, desdenhados, perseguidos, estigmatizados, perdidos, segundo os homens, perdidos. Jesus diz que os pequeninos são esses, e a razão de assim ser, porque ele diz, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Esse tipo de aplicação veemente não se faz direto a crianças, e sim a impotentes, ou aos frágeis, ou aos vilipendiados, ou aos desprezados e odiados e marginalizados. E o que Jesus, portanto, está dizendo é: não despreze esses desprezíveis, porque eu afirmo a vocês que eles têm anjos que são replicantes da condição deles na presença do meu Pai Celeste. Não desprezem, porque o Filho do Homem veio para esse tipo de gente, para os pequeninos, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. E para confirmar mais ainda que o pequenino assambarca toda essa condição humana, Jesus procede e diz: que vos parece? Me respondam. Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99 que não estão perdidas, indo procurar a que se extraviou? E porventura, se a encontra, em verdade eu vos digo que maior prazer ele sentirá por causa desta bichinha pequenina, desprezada, largada, perdida, do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, eu digo, não desprezeis a esses pequeninos, a esses vituperados, aos perdidos, porque o Filho do Homem veio buscar os perdidos, e porque a grande alegria de Deus é abraçar e encontrar o que está desgarrado da vereda da vida. Assim, pois, eu vos digo, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só desses desprezados, desses pequeninos, desses marginalizados, desses pecadores, desses que vocês repudiam, desses que vocês chamam de corja desprezível, desses que vocês abominam, desses que vocês, na arrogância, na soberba e no desalmamento, na falta de amor e de qualquer que seja a emoção humana que está perecendo no coração,
vem a designar tais pessoas como sendo aquelas que vocês querem que Deus aborreça e abomine. Jesus diz: em verdade eu vos digo, que o Pai Celeste não tem como desejo, não tem como vontade que nenhum só daqueles que está na sua lista de perdidos. Quem está na sua lista de perdidos por causa da sua superioridade moral? Porque o seu espírito de purismo, de supremacismo, de todos os tipos, níveis, e religioso sobretudo, faz você olhar para as pessoas e desprezá-las. Quem são estes que fazem parte das suas listas de desprezo? Tome cuidado, porque provavelmente na sua lista de desprezo haja uma quantidade enorme de pequeninos aos olhos do Pai Celeste, aos quais Ele não quer que nenhum deles se perca, mas que todos eles sejam acolhidos. Não há no amor de Deus nenhum desejo de perecimento, nem de exclusão. Ao contrário, na lógica divina, um perdido vale mais do que 99 que não precisam de arrependimento. Na lógica divina, um desprezado vale mais do que uma multidão de desprezadores. Na lógica do Evangelho, vale a pena largar a grande maioria para se solidarizar com uma individualidade abominável, perdida, desgarrada, ou com uma minoria abominada. Segundo o Evangelho, a lógica é essa. Agora, se você não gosta do Evangelho, não gosta de Jesus, gosta só da cultura eclesiástica cristã na qual você cresceu, continue assim, desprezando aos que o Pai Celeste elege anjos para vigiar. Continue assim nessa rota de colisão contra o amor de Deus. Continue assim, como você tem sido. E você vai ver que os anjos que intercedem em favor de pequeninos são os mesmos que receberão ordem para justiçarem os pequeninos contra a tua vida e contra o teu desprezo. Por isso, cuidado. Senhor Jesus, que mais esse ensino do Evangelho, mais esta palavra da verdade, mais esse sentido absoluto que foi aqui oferecido, por favor, que haja alguns no meio dessa estupidez, no meio da dormência, no meio da dessensibilização, que haja alguém que acorde, que veja, que se converta, que abra os olhos, que entenda, que creia e pratique a tua palavra. É o que eu te imploro, e sabendo que só o teu Espírito pode convencer em qualquer tempo da vida, especialmente na hora da loucura e da insanidade. Só o teu Espírito pode nos iluminar em meio a tanta sandice, a tanta maluquice, a tanto lunatismo, a tanta miséria mental, a tanta cegueira espiritual. Só o teu Espírito, e é nele que nós confiamos. E é em ti, Jesus, que nós pedimos que toda essa palavra seja revitalizada e lançada
poderosa no coração dos milhares e milhares que estão ouvindo agora e dos milhões que vão ouvir depois. Em nome de Jesus. Amém e amém.